Muito boa tarde, boa noite a todos que me acompanham. Este é o canal Não Tente Isso, NTI. O canal que estava desativado até pouco tempo, né? A gente não estava gravando alguns vídeos. A gente vai voltar a gravar vídeos aí conforme o feedback do público, tá? Conforme o feedback do público, tá certo? Bom, pessoal, hoje eu tinha um conteúdo para trazer para vocês, só que na real tem um outro conteúdo que me chamou muito a atenção. E se vocês gostarem, obviamente, deste vídeo, a gente pode estar dando continuidade, trazendo mais informações sobre isso, que eu acho importante a gente comentar. Este é um canal que fala sobre ocultismo, temas relacionados a terror e outros aspectos. Como vocês já viram vídeos meus de histórias minhas, outros vídeos de livros ou vídeos aí de experiências também aqui neste canal. Eu queria estar trazendo também mais um conteúdo, um ótimo conteúdo de excelente qualidade. Os meus vídeos antigamente, lá em 2016, 2015, eles eram de excelente qualidade. Eu pesquisava muito para fazer os vídeos. Dessa vez também, tá? Eu tive aí uma experiência em que eu fui convidado a voltar a gravar para esse canal. Eu acho importante trazer isso, tá certo? Beleza, eu vou trazer mais informações desse caso se tiver uma repercussão legal, né? Então, cara, se você tá assistindo esse vídeo, eu vou explicar para você aqui em poucas palavras, tá certo? Em poucas palavras, o que é este conteúdo que eu estarei trazendo para vocês, tá certo? Se você assistir este vídeo à noite, coloque o fone de ouvido. O assunto não é um assunto para ter clickbait, não é um assunto para enfim, onde você entra no vídeo e você não tem o assunto. Não, o assunto é realmente sério, tá? E é um assunto muito que está em um livro. Então eu acredito que se vocês puderem ler esse livro, mas eu não vou recomendar até para quem é um pouco sensível. É bastante conteúdo, tá certo? Estamos falando do livro A Feitiçaria, Exteriorização da Sensibilidade, tá? 1899, tá? Um livro de 1899. Então, um livro aí com quase 100 anos, quase 120 anos. Completou agora 120 anos onde esse livro foi escrito. O que faz as datas que eu vou trazer para vocês aqui mais reais na minha concepção, porque esse livro ele foi escrito basicamente alguns anos depois dos relatos que estarei colocando aqui. Sabemos que existem a relação de feitiçaria, tá certo? Voodoo e outros aspectos, mas existe uma feitiçaria em especial que muitas pessoas utilizam e que nesse livro ele aborda um estudo completo destas feitiçarias. Qual que é esse estudo? É um estudo sobre a maneira como as coisas são feitas. É um estudo basicamente sobre como as feitiçarias são realizadas, qual tipo, como você tem que ser um feiticeiro, como que as magias acontecem. Um estudo sobre a relação de sinergias que você deve utilizar para que uma magia aconteça. A gente está falando de ciência, tá certo? É um livro que aborda muito o Paracelso, sobre a magnetização animal, sobre outros aspectos extremamente científicos que aí vão descrever e provar praticamente alguns aspectos da magia. É interessante desse livro que eu li ele até o final, e o final dele, não tem problema falar o final para vocês, mas ele deixa que a magia é energia e energia é canalização. Então eu vou estar lendo um trecho, eu li ele inteiro, e obviamente eu cheguei numa parte aqui deste livro que, cara, é um estudo
na verdade é um relato, tá na página 83. É um relato de um estudo feito, documentado, um estudo científico. Então, o que baseia um estudo científico? Observação, tanto empírica quanto a observação do próprio fato, análise e estudo de caso. Então, tudo isso está no livro e está bem escrito, porque não foi uma pessoa que escreveu isso, foram 15 cientistas que escreveram esse livro. Os cientistas foram, eu vou falar o nome para vocês aqui, tá? Mas eu vou tentar acelerar. Bartolomeu Thomas, Crocus Williams, Farrell Mitchell, Janet Pierre, Maxwell James Clark, Mesmer Frankens Anton, Rick Bate Baron D e Taglorn Gaspard. Esses são os estúdios. A maioria aqui nós temos 5 físicos, 1 psiquiatra, 4 médicos, certo? Então, cara, final praticamente o comecinho do século XX, final do século XIX. Se vocês analisarem isso, eu vou deixar o print do livro no nosso grupo do WhatsApp, tá certo? Eu vou deixar o link do grupo do WhatsApp aqui. Se alguém quiser entrar lá, fique à vontade. Vamos começar então. Nessa primeira parte extremamente importante, que ele coloca assim, ó, né, o capítulo 5 aqui da feitiçaria, ele coloca assim: a vontade, como na verdade vê-se pelo que precede no enfeitiçamento tradicional 3 fatores. Então, traduzindo aqui, no feitiçamento tradicional, colocado aí porque ele dá uma volta aqui sobre as culturas, mas ele coloca sobre a cultura africana, sobre a cultura das Ilhas Malvinas. Tem 3 fatores específicos científicos para isso, que o feitiço aconteça, tá? O primeiro fator é a vontade do feiticeiro. Então a vontade ela tem que ser maior que tudo, agindo diretamente como força. Então a vontade de concentração tem que ser muito maior. A intervenção dos espíritos malfeitores por meio de sacrilégios. Então, ou seja, existe uma gama de espíritos em volta do Outworld, como diriam os gregos, e você consegue ter intervenção desses espíritos malfeitores ou benfeitores através de sacrilégios, tá, gente? Sacrifícios ou invocações. E o terceiro ponto é uma ação física determinada pelo uso de objetos pelos quais estão em contato com o feitiço, tá? Eu não vou resumir a próxima parte, eu já vou ir direto para o resultado do estudo. Nesse estudo, ele coloca sensitivo que ele usou uma mulher para onde ele vai chamar de senhorita B, tá certo? E senhorita A. Então são cerca de 2 senhoras que ele fez esse estudo, o que me deixou mais perplexo, porque é um estudo científico e vocês vão ver o que aconteceu. Isso é um relato, eu tô lendo pra vocês, gente. Dá certo? Ele coloca assim, na parte importante aqui que eu queria colocar pra vocês, que em geral a sensação de magia ela é transmitida entre 5 e 6 metros, tá? A observação que ele coloca é que pode ser entre o dia e outro. E quando ele terminou a sessão com ela, ele fez uma figura de cera. Ele pegou todos os estudos, o livro faz uma volta inteira sobre isso, tá certo? E ele fez o que exatamente foi passado a ele. Que para que essa magia aconteça, exigia observação. Então, enquanto ela voltava para casa, ele a seguia com os olhos, tá? Era um grande pátio que atravessava e tudo mais, tá certo? E o que acontece? Ele teve a ideia, depois que ele fez feitiço, depois que ele fez tudo, é um estudo científico, obviamente, tá certo? Ele teve a ideia de pegar uma agulha, ele fez um boneco de cera dessa mulher, a senhorita B, tá certo? Vamos chamar de senhorita A e B, e picou a perna dela com a agulha. No momento, ela se abaixa e coça. Isso é uma constatação, certo? Então, ele constatou, o cientista, que ela possuía um ponto de hipnogeno, precisamente no lugar no qual ela havia experimentado a situação, tá certo?
O ponto de hipnogeno, de certo modo, de acordo com o que ele fala no livro, tinha representado um orifício pelo qual os elúvios se teriam ecoado com mais violência do resto do corpo. Tá certo? Eu preciso entender um pouco mais sobre essa parte do elúvio, tá? Tá ok, tá, beleza. Ele fala aqui que os objetos, eles foram refletidos e colocados de maneira analógica, e de que essa primeira observação, tá certo? Ele poderia tirar outras observações, tá certo? E aqui diz que ele registrou tudo em fotografia. Ele registrou todas as experiências, eu não sei onde estão esses registros, tá certo? E ele iria tirar isso e que no outro aconteceria. Dia de junho de 92, ele escreve: fotografei a senhora Lux, primeiro desperta, depois adormecida e exteriorizada. Esterilização é sair do corpo. Os testes estavam sendo feitos em campo. Então ele escreve: tendo o cuidado de me servir. Neste último caso, uma placa que tinha tido cuidado de fazer demorou instantes e vai contra o meu corpo, em seu chassis, antes dela colocar o aparelho. Eu constatei que, piscando a primeira placa com alfinete, a senhorita B nada sentia. Com a segunda, a senhorita A, né, ela sentia um pouco. Significa que a magia que ele fez foi a mesma, ele fez com duas senhoras. Com a senhorita A, ela deu certo, e com a senhorita B, praticamente não deu tanto certo assim. Tudo isso em alguns instantes de operação. Então ele comenta que em 2 de agosto de 1892, essas datas estão documentadas, e tem uma nota de rodapé gigante sobre os hiponogenos, que vocês, se vocês não sabem o que é, eu também não sei, claro, porque isso é muito avançado na real. Eu tô trazendo essa informação para vocês. Eu posso trazer mais essas se vocês quiserem, mas só se vocês quiserem, tá certo? Ele coloca que chamam-se pontos hiponogenos, certos pontos do corpo da maioria dos sensitivos, que basta pressionar para determinar um som magnético. Ele já explicou que som magnético é aquilo que faz as energias se encontrarem. Então, se você quiser controlar uma pessoa, você tem que encontrar os sons magnéticos dela. Esses pontos são sensíveis em estado de vigília e constituem que o processo de feitiçaria também são chamados de estigmas do diabo. Muito frequentemente, a sensibilidade é exteriorizada, e de face desses pontos, de certo modo, são envoltórios carnais. Ou seja, o que ele fala aqui é que esses pontos estão entre os envoltórios carnais, que são nossos corpos. Imagine que os nossos corpos são munidos de energia, pessoal. E ele fala exatamente que essa energia, entendeu? Ela é praticamente moldada através desses pontos. A partir do momento que você consegue controlar os pontos de hiponogenos dessas pessoas, você tem controle total sobre a vida delas. O que é muito... Porque em ação, elas fazem praticamente o ó pra destruir a vida de outras pessoas. Esquece a macumba da esquina, esquece a feitiçaria que o cara te ensinou. Isso daqui tá além disso. Isso daqui é ciência. Esse é um dos pontos principais. Vamos lá. Em 2 de agosto de 1892, ele escreve: estando presente a senhora B, primeiro experimentei a sensibilidade das placas que tinham sido impressionadas em 30 de julho, o que tinham sido reveladas. A primeira não deu em nada. A segunda, muita pouca coisa. A terceira estava tão sensível quanto no primeiro dia. Querendo ver até onde iria a sensibilidade dessa terceira placa, que eu acho que essas placas que ele está falando são as camadas da pessoa, entendeu? Querendo ver até onde iam a sensibilidade dessa terceira placa, eu dei dois fortes golpes de alfinete sobre a imagem da mão.
de maneira a rasgar a camada gelatina do bromurento. Ou seja, cara, ele fez testes com feitiçaria usando tudo que obviamente ele encontrou. O livro descreve tudo isso. E ele, nessa hora, ele queria fazer testes mais fortes, entendeu? Então ele pegou o alfinete e bateu forte na imagem da moça, entendeu? Que aceitou ser usada. Então ele escreveu: a senhora B, que estava a 2 metros de mim, ela não podia ver a parte no qual eu feria. Logo ela caiu em contratura, soltando gritos de dor. Tive bastante trabalho para fazê-la normal. Ela sofria na mão. Em alguns segundos depois, vi aparecer na mão direita, cuja a imagem eu havia picado, 2 grandes traços vermelhos, cuja localização correspondia às picadas. O doutor P, censurado, assistia à experiência e constatou que a epiderme não estava atingida e que existia um vermelhidão imenso que estava sobre a pele. Ou seja, não tinha. Ela caiu no chão, encontrador, e não tinha nada. Cara, nada. Então assim, tá. Isso é muito forte, porque eu tenho inúmeros relatos nesse livro de testes feitos, não testes só com voodoo, mas testes com outras coisas, cara, que eu tô abismado lendo isso. Eu acho bacana trazer pra vocês. Mas, cara, eu vou ver se esse vídeo vai dar se vocês gostaram dessa volta do canal. Se vocês gostaram dessa volta do canal, cara, deixa o like aí, conversa. E no próximo, se vocês curtirem, deixa feedback, entra no grupo, tá certo? E fala pra mim se você gostou. Se você gostou do vídeo, eu faço mais, tá certo? Porque, cara, isso é absurdo. Um teste sendo realizado com uma pessoa real. Sem contar que, cara, eu li o livro. Tem muita coisa muito pesada que eles fizeram usando magia. Cientificamente. Entende? Cientificamente. O que trouxeram, sabe, assim, trouxe muita coisa ruim para essas 2 senhoras que estavam na experiência. A senhora A e a senhora B. Entendeu? Então, eu quero trazer essas experiências pra cá, mas o conteúdo é um pouco pesado. Mas se vocês curtirem, quem sabe eu traga. Beleza, gente? Eu acho que é isso. Um grande abraço pra todos. Se inscreva nesse canal e fui!